Nesse vídeo eu vou mostrar para você 7 deuses que aparecem na Bíblia. E lógico que eu não estou falando aqui do Deus da Bíblia mesmo, o Yahvé, né? Mas sim deuses mais mitológicos. E é claro que eu vou mostrar cada trecho bíblico que eles aparecem. Se você for novo no canal, se inscreve aí. Não esqueça também de deixar o like e de compartilhar o vídeo porque você me ajuda demais. Se você faz isso, muito obrigado mesmo. Asherah, ou Asherah, ou também chamada de outros nomes, é uma deusa provavelmente da mitologia cananeia. Eu digo provavelmente porque, como vocês vão ver aqui, ela é um tanto quanto confusa. Asherah é a deusa mãe dessa mitologia e é a esposa de El, que é o ser supremo do panteão cananeu. Asherah é uma deusa bem polêmica. Na verdade, todos os deuses aqui desse vídeo são polêmicos, não é? Só que a Asherah em específico é bem mais. Porque por ela ser a esposa de El, e antigamente dizerem que o El e o Yahvé podiam ser o mesmo Deus, Asherah em teoria pode ter sido em algum momento a esposa de Yahvé. E só de pensar isso em uma religião monoteísta é um tanto quanto estranho. Mas assim, só para deixar claro, não tenho uma certeza se Asherah foi realmente adorada ao lado de Yahvé ou não. Alguns dizem que esse pensamento surge por causa de uma confusão entre Asherah e Astaroth. Astaroth inclusive que acabou se tornando um demônio bem famoso, mas isso é papo para um outro vídeo. Entretanto, alguns arqueólogos em Negueb, ao sul de Jerusalém, no templo de Arad, encontraram algumas coisas bem curiosas. Dentro do templo tinham 2 altares verticais que pareciam ser um local de adoração de Yahvé e Asherah. E no exterior do templo, no pátio, junto com algumas tigelas de sacerdotes, foi encontrado um outro altar, que estava cheio de ossos queimados de animais que provavelmente serviram de oferenda, e no canto também tinha 2 altares de pedras duplas. Em 1960, uma arqueóloga chamada Kathleen Kenyon, acho que é assim que fala o nome dela, encontrou dentro do famoso templo de Jerusalém. Inclusive, esse templo por si só já tem algumas histórias bem interessantes, como por exemplo, dizem que o Salomão pode ter usado alguns demônios para ajudar a construir ele. Eu já contei essa história aqui no canal, se você quiser ver ela, vai estar passando aí no card e vai estar na descrição para vocês. Mas enfim, a arqueóloga achou dentro desse templo algumas estatuetas ou esculturas, eu não sei bem como que fala o nome disso, mas vai estar aparecendo aí na tela. Essas imagens têm uma forma feminina que podem ter relação com a deusa que foi esquecida. Em 1967 foi descoberto um templo judaico que dizem que data do século 8. E dentro dele tinha uma escritura que pelo menos é curiosa e vale a pena ser lido aqui. Eu vou ler aqui pra vocês, mas pode ser que a pronúncia seja horrível, tá? Porque eu não sei hebraico, mas vamos lá. Uriaú, sua inscrição. Abençoado seja Uriaú por Yahvé, sua luz por Asherah, a que mantenha sua mão sobre ele por sua rap, que... Tá bom, Amy, tá bom. Você já falou bastante sobre ela, mas cadê o trecho da Bíblia aí? Não vai falar? Tá passando fake news? Não, calma, vou falar agora. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherah, que comem da mesa de Jezabel. Eu queria recomendar um livro de mitologia cananeia para vocês, mas infelizmente eu nunca achei um. Inclusive, se alguém souber de algum, deixa aí nos comentários. Mas para não ficar sem falar de algum aqui, vou recomendar 2 livros, que são da mesma coleção. Um é de angiologia, que é esse aqui, o Manual de Angiologia, estão vendo aí? E o outro é de demonologia, né, que é esse aqui. Certo? Eu vou deixar os 2 aí na descrição, caso alguém tenha interesse, mas eu já vou avisando, eles têm uma linguagem bem acadêmica, então pode ser que você ache bem chato de ler, mas eu vou deixar com eles também vários outros livros, aí você vai lá e escolhe algum que te interesse. Já que eu falei sobre a Asherah, por que não falar sobre o esposo dela, não é? Que é o El, que é o Deus criador e o Senhor supremo de toda a mitologia cananeia, ou cananita, eu nunca sei exatamente como falar o nome dessa mitologia. Mas depois que o El criou tudo, ele deixou os deuses e os filhos dele e o mundo em si nas mãos do deus Yan, que é o deus dos mares. Mas depois tem uma série de acontecimentos, o Yan acaba sendo derrotado por outro deus. Mas eu já contei tudo isso em um vídeo que eu fiz somente sobre a mitologia cananeia, que vai estar aparecendo em algum lugar aí pra vocês aí no vídeo e também na descrição. A palavra El pode ser traduzida como Deus com D maiúsculo ou Deus com D minúsculo em relação às divindades menores. O nome acabou sendo adotado pela Bíblia, tanto que a palavra El está em vários anjos por aí. Por exemplo, o Miguel, o Rafael, o Gabriel e entre outros.
O El provavelmente acabou se juntando com o Yahvé dos hebreus, tanto que na Bíblia os patriarcas, que seriam os primeiros líderes do povo hebreu, adoravam alguns seres que eram chamados de El Shaddai e El Elyon, que traduzindo seria mais ou menos o Deus Todo-Poderoso e Deus Altíssimo, ou Deus nas alturas, alguma coisa assim. Se o El primitivo fazia realmente parte da adoração dos hebreus, não dá para saber ao certo, mas olhem só os trechos em que o El é citado na Bíblia. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe foi perfeitamente conhecido. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe-lhe pão e vinho, e era este o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O culto a um deus chamado Moloque aparece algumas vezes na Bíblia e também é citado em livros fora dela. No Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, no Código da Santidade, aparece um trecho em que fala sobre dar alguns filhos a Moloque. E não chegarás à mulher durante a separação de sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um de seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio de seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um de seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã. Eliminarei do meio de seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. O Moloque até que é um deus bem famoso, muito por causa de uma imagem dele, que deve estar aparecendo aí na tela agora. Tem meio que um sacerdote ou um rei, não lembro agora quem é, entregando uma criança para ele. Muita gente confunde com o Baal, mas o Baal é outra coisa. Ou também, né, por causa do Super Xandão, confundem com o Bafomé também. Entregando a criança pro capeta? Bafomé! Eu não consegui achar exatamente qual seria a origem do Moloque, qual é o panteão dele, mas, pelo que parece, ele deve ser um deus cananeu, ou cananita, ou fenício. Mas existem algumas outras teorias sobre ele também, como por exemplo, que o nome Moloque teria surgido de uma tradução errada, ou de uma pronúncia errada da palavra Melek, que significa rei. Outra versão diz que o Moloque seria um deus amonita, e que ele seria uma divindade menor. Entretanto, essa última teoria tem um pouco de falha, porque para ter uma advertência e uma regra contra Moloque na própria Bíblia e dada pelo próprio Deus, ele não deve ser uma divindade menor. Provavelmente, se ele for realmente um deus, ele seria um deus muito popular. Mas tem também, né, por exemplo, alguns outros deuses que mesmo sendo muito famosos, não aparecem em algumas escrituras sagradas, por exemplo o Baal, que nem sequer é citado na Torá. Mas no caso de Moloque ter surgido de um erro de tradução, tem um trecho na Bíblia que pode mostrar isso, que é no caso do livro de Isaías 30:33, em que lá claramente fala de um ritual de fogo e tem um rei também. A profeta está pronta já faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Nesse caso, provavelmente a palavra Meleque ainda não era muito conhecida, então não tiveram como traduzir, e daí acabou surgindo Moloque. Júpiter. É claro que o Júpiter estaria na Bíblia, um dos deuses mais importantes, ou talvez até o mais importante e popular de toda Roma. Era o deus do trovão diurno e da justiça, e o rei dos deuses. Ele formava uma tríade, ou uma trindade de deuses, chamada Tríade Capitolina, onde tem os 3 deuses mais importantes de Roma, que seriam o Júpiter, o Quirino, que é o deus do Estado romano, e o Marte, que era o deus da guerra. O Júpiter também podia ser considerado um deus da agricultura, já que a chuva era muito importante para a colheita.
E não tem como falar sobre o Júpiter sem citar as similaridades ou igualdades que ele tem com o Zeus, que é a sua contraparte grega. O Júpiter também se tornou o rei dos deuses depois de derrotar o seu próprio pai, que era o Saturno, e então ele dividiu o universo com os seus dois irmãos. O Júpiter ficou com o céu, o Netuno com os mares e o Plutão com o submundo. O Júpiter também era casado com a sua própria irmã, que era a Juno, e assim como o Zeus, ele não era muito famoso por ser fiel a ela. Sempre que podia, ele dava uma escapada para a terra e sapecava alguém. Agora vamos para o trecho que ele aparece na Bíblia. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Como vocês viram no trecho anterior, também aparece o Mercúrio, o mutante dos X-Men. Não, sacanagem. Lógico que aqui a referência é clara ao deus romano Mercúrio, que a gente também pode conhecer como Hermes da mitologia grega. Os dois são divindades menores em relação aos outros deuses do panteão, mas o Mercúrio talvez se diferencie do seu irmão grego pelo fato de ser visto mais como um psicocompo, que, caso você não saiba, são basicamente uma classe de seres que tem como função carregar as almas para a pós-vida. Outro exemplo desses seres é o Anubis. Normalmente o Mercúrio aparece como sendo filho de Júpiter, sendo ele um deus muito jovem e bonito, e menos trickster do que o Hermes. Então não sei se daria para colocar ele como sendo um deus dos ladrões também, mas o Mercúrio se encaixa como sendo um deus do comércio, e podia aparecer carregando um tipo de bolsa, e sendo também, é claro, um mensageiro dos deuses. E é exatamente por Mercúrio ser um mensageiro dos deuses que o Paulo foi ligado a ele, porque como diz no trecho, era o Paulo que falava. O Dagon é um deus dos filisteus, e se você curte H.P. Lovecraft, você deve saber que lá também tem um Dagon. E assim como o deus filisteu, ele também tem o corpo de peixe. Ele era um deus da fertilidade, da colheita, representava também um papel na vida após a morte dos filisteus. O Dagon era adorado por vários povos na região cananeia. Dizem que mais antigamente, a principal divindade seria a Grande Mãe, mas então o foco virou para o Dagon. O deus pode ter ligações talvez diretas com o Ian, que era o deus dos mares da mitologia cananeia, já que em papel de importância, o deus com corpo de peixe talvez só esteja atrás de El. O Dagon era um dos filhos de deus Anu e pai de Baal. Esse último, inclusive, mais tarde assumiria o cargo de deus da fertilidade. O Dagon também pode ser ligado com uma deusa que também é metade peixe, que é chamada Derceto. Não se sabe muito sobre qual seria o lugar de Dagon no panteão cananeu, mas no caso dos filisteus, sem dúvidas, ele era o deus principal. Provavelmente o deus acabou sendo importado da Babilônia, e a imagem dele é uma dúvida até hoje. Apesar dele aparecer como sendo metade peixe, isso pode acabar sendo resultado de um erro de tradução, em que Dag, na língua semita, acabou virando peixe. Os filisteus apoderaram-se, pois, da arca de Deus e levaram-na para Ebenezer, para Azote, tomaram a arca de Deus e meteram-na no templo de Dagon, colocando-a junto do ídolo. No dia seguinte, levantando-se pela manhã, os habitantes de Azote viram Dagon estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo e repuseram-no no seu lugar. Adrameleque é um deus do povo de Sepharvaim. Eu acho que é assim que fala. Eles foram um povo que foram tirados do local onde eles viviam por um rei da Assíria, mas mesmo assim continuaram com os seus rituais e com os seus deuses, e entre eles estava Adrameleque. Tudo isso é claro segundo a Bíblia. Eu até tentei procurar bastante sobre a mitologia desse povo, mas eu acabei não achando nada. A única coisa que eu descobri foi que o Adrameleque seria um deus do sol. Mas, durante a minha pesquisa, eu descobri também que, na verdade, não existia nenhum deus assírio ou babilônico com o nome de Adrameleque. Apesar que alguns estudiosos dizem que talvez o nome esteja errado, e o certo seja Adarmaleque. Segundo a Bíblia, um dos rituais desse deus exigia sacrifícios no fogo, mas também não há nenhum documento que comprove que tinha esse tipo de ritual. Tem nem sequer nenhuma construção ou algo que leve a crer que existia um ritual de fogo ali. Muitos dizem que, na verdade, o Adrameleque seja talvez um outro nome de um outro deus do sol, mais especificamente o Shamash, uma divindade babilônica do sol, mais especificamente uma divindade acadiana. E os aveus fizeram Nibaz e Tartak. Os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo de Adrameleque e Anameleque, deuses de Sepharvaim.
Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra dar aquela moral. Se você curte react, corte de live, esse tipo de coisa, se inscreve no meu outro canal que é o Mverso, que lá eu posto tier list e até batalha entre os deuses. Valeu, falou, tchau.